O Espírito que age e faz. Obrigado, Senhor. Unge, toca e liberta. E tudo que há em nós, obedeça a Cristo Jesus. E nada se levante contra o conhecimento de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Amém. Alegria estar com vocês de novo. Depois eu dou um abraço em todo mundo. Dudu, pessoal aí da comunidade. Sérgio, me ajuda aqui. Pode tirar aqui, porque senão eu vou atropelar aqui. Bom. Meu nome é Gustavo. Eu sou do Vicariato Jacarepaguá. E o Sérgio e a Laura me pediram para vir aqui hoje. É um prazer estar com vocês, mas eu acho que por esse início de grupo de oração, eu acho que nem precisava mais a minha palavra. Eu queria falar uma coisa para vocês antes de começar. Que eu posso dizer que eu era a pessoa menos indicada para estar aqui hoje falando para vocês. Meu pai, ontem ele entrou no CTI do Barra Dora, ele já vem fazendo quimioterapia. Eu peço até a oração de vocês, o nome dele é Vicente Neves. Ele entrou no CTI ontem e passou o dia todo hoje pelos cuidados. E eu perguntei para Deus assim: Senhor, será que sou eu mesmo que o Senhor quer que esteja lá? Sabe, eu estou meio que em frangalhos, né? Mas eu agradeço por estar aqui, não porque eu estou aqui na frente, mas pelo começo do grupo de oração, porque Deus sabe o quanto eu precisava da profecia. Qual é o nome do senhor? A profecia da boca do seu Arthur. Só Deus hoje sabe o quanto eu precisava das palavras do Dudu, na palavra que ele ministrou ali ao teclado, ele falando que é necessário que nós entreguemos todas as nossas tribulações na mão daquele que nós cremos. Eu louvo a oração da senhora. Qual é o nome da senhora? Que orou. Eu agradeço e louvo a Deus pelo meu Deus. Senhor, só Tu sabes o quanto eu precisava da profecia do seu Arthur, das palavras do Dudu ao teclado. Então, Senhor, eu entrego as minhas angústias. Senhor, eu peço que o Senhor cuide do meu pai que está no CTI nesse momento. E eu quero que só Deus sabe o quanto eu precisava dar esse sorriso. E só Deus sabe o quanto eu precisava cantar essa música aqui com vocês. E eu quero agradecer a Deus por cada palavra que foi ministrada nessa adoração. E que eu cheguei em um momento ali atrás que eu me perguntei de novo: Senhor, eu não era para eu estar aqui hoje, né, para falar. Eu vim aqui hoje para beber. E na boa, não precisava da minha palavra hoje. Só estar com vocês aqui no grupo de oração, cada ministração, cada profecia, cada palavra. E uma das coisas que nós vamos falar hoje, né, as coisas de Deus são em cadeia, né? Vocês se lembram da segunda carta aos Coríntios, do apóstolo Paulo dizendo que é na fraqueza que com a misericórdia e a força de Deus se manifesta? Então assim, eu precisava estar aqui hoje. Eu me apresento fraco do jeito que eu estava antes da ministração de vocês. E uma coisa é certa: enquanto eu louvava, o Sérgio até tirou uma foto minha ali, né, Sérgio? Você tirou uma foto minha. E eu vendo o Santíssimo Sacramento sendo retirado, a minha fé aumentou pelo Espírito Santo e pela palavra de vocês, né? Deus tocando meu coração dizendo:
Eu estou aqui no altar. Gustavo, obrigado, Laura. Gustavo, não basta mais nada. E eu creio que é Jesus que estava no altar. O Santíssimo Sacramento, corpo, sangue, alma e divindade. Não me basta mais nada. Estar com os irmãos, na comunhão com os irmãos, adorando o Santíssimo Sacramento. Eu não preciso de mais nada, porque é Jesus que estava no altar. Então eu abri o sorriso e realmente só Deus. Obrigado, Dudu, seu Arthur, Laura, vocês todos, pela ministração que eu realmente estava precisando. Orem pelo meu pai. Ele está no CTI do Hospital Bambina, Vicente Neves, tá ok? Sérgio falou que eu tenho 30 minutos. E eu vou pedir para um amigo meu vir aqui rapidinho. Chega aqui, o meu irmão Reinaldo. Meu irmão, você vai ter que falar em 5 minutos, porque eu tenho 30. Esse aqui é o meu amigo, né? Meu irmão em Cristo, Reinaldo. Ele vai falar em um pouquinho de 5 minutos, um pouco de um testemunho breve do que a gente vai falar na passagem na Bíblia. Você está com a Bíblia na mão? Mateus 26, 41. Evangelho de São Mateus, capítulo 41, versículo. Ok? Reinaldo. O Reinaldo é de Jacarepaguá também. Eu já vou apresentá-lo para a gente não tomar muito tempo. Ele é o meu irmão em Cristo. Ele teve uma conversão há pouco tempo. E como nós vamos falar sobre oração, sobre vigília e sobre cair em tentação, eu vou pedir para o Reinaldo falar em breve, 5 minutos, como era a sua vida, Reinaldo. Eu já te apresentei, então você pode falar. Ele é de Jacarepaguá também, tá? Boa noite. Meu nome é Reinaldo Ramos, tenho 43 anos e venho de uma infância, de um lar, de um pai adúltero. Em 1974 fui para um colégio interno e passei minha infância num colégio interno, saindo aos 11 anos. E nesses 5 anos eu sempre pedia para Deus que me desse uma família, me desse uma esposa, me desse uma vida boa. E Ele realmente escutou. Quando eu saí na minha adolescência, eu vou resumir bem rápido, tá, gente, que eu sei que é curto. Quando eu saí na minha adolescência, que eu comecei a namorar, aos meus 27 anos, eu conheci a mulher da minha vida. Me casei. Tive 2 filhos com ela, tá? Só que sempre querendo uma terceira pessoa na minha vida. Eu trouxe da minha infância o adultério do meu pai. Então eu era um adúltero, era um manipulador, era um enganador. E de todas as mulheres que eu me envolvia, eu sempre conseguia sair muito bem, entendeu? Eu conseguia enganar muito bem a minha esposa. Só que em um certo ponto eu me envolvi com uma pessoa e nós ficamos 7 anos juntos, tá? E no final dessa aventura toda, eu falei que não queria mais, queria voltar para minha família, porque realmente já estava cansado. Só que a pessoa falou: se você sair, eu te entrego e jogo coisa no ventilador, né? Eu falei: olha só, isso foi 6 meses de chantagem. Eu falei: olha só, se é para viver essa chantagem, eu mesmo prefiro contar o que está acontecendo para minha esposa. Só que tem um detalhe, que eu introduzi essa pessoa no laço da minha família, entendeu? E um homem, 7 anos traindo, ele não pode ser um marido que ele consiga dar conta de 2 mulheres na atenção, no carinho, ser um pai. E eu não era, achava que era. Eu achava que era o bicho da goiaba, o malandrão. E essa pessoa falou: se você sair, eu conto. Eu falei: você vai contar? Não, eu vou contar. Eu prefiro perder a minha esposa do que viver essa chantagem. Ela virou, só que é o seguinte, por ela estar dentro da minha vida íntima, ela falou assim: você vai, mas você não vai sair inteiro dessa não. A sua esposa também te trai. Eu falei: que isso? Você está brincando? Você está
botando na lama o nome de uma pessoa que não está nem aqui para se defender. Ela te traiu e me deu assim detalhes de coisas que só uma pessoa que realmente poderia estar sabendo do que estava acontecendo. Isso foi numa sexta-feira, eu me lembro como se fosse hoje. Eu falei, eu vou para minha casa, nós nos agredimos, eu e essa pessoa. E chegando em casa, eu falei com a minha esposa, olha só, está acontecendo uma coisa aqui e eu estou sabendo que você anda me traindo. Enfim, a conversa não foi mesmo desse tipo não, mas eu estou resumindo. E eu queria que você falasse da sua boca. Minha esposa virou e falou assim, realmente eu te traí. A casa caiu. O mundo caiu. E eu sempre me achei autossuficiente, né? Que eu poderia resolver tudo. Eu tinha tudo na minha cabeça, menos que eu poderia ser traído pela minha esposa. Eu falei, eu não vou aguentar essa. E aí, como é que eu saio na rua com cara de corno? Como é que eu saio na rua quando eu vi aquelas piadinhas falando sobre o corno? Aquelas coisas todas que todo homem, que na hora que trai, não pensa, que tem que ser macho e assumir. Eu fui traído e eu tenho que levantar a minha casa. Mas eu não sabia como, porque eu não conhecia Deus, não conhecia ninguém. Mas no meio do caminho atrás, tinha uma galera que ia na minha casa, que minha esposa convidava, que era uma pessoa da igreja, ela, e os caras oravam, que era da Renovação Carismática. Eu não conhecia. E um desses caras era o Gustavo, que eu nem conhecia. Porque enquanto ele ia na minha casa orar, eu estava na bagunça, tá? E eu entrei em parafuso. Eu falei assim, ou eu mato a minha mulher, ou mato o amante, né? Peguei a minha pistola e foi sexta, sábado, domingo, o inferno. Vai na internet, caça informação, quem é, quem não é. E no domingo, quando eu desci, que eu estava assim, altamente transtornado, eu estava mesmo transtornado mesmo, porque o encardido, ele quer, a vitória dele é quando ele vê gosto de sangue, é quando ele vê a morte, seja de quem for, se for do pai, se for do amante, se for da mulher, se for do filho. E eu falei, eu tenho que matar esse cara porque eu tenho que limpar a minha imagem. E eu desci, um certo momento, falei, um amigo meu estava na internet procurando informação. Eu falei, pô, agora vou acabar com essa mulher aqui dessa maneira. Eu desci e falei com a minha esposa, cara, o que tu fez, cara? Entendeu? Só que em momento nenhum, tá? Eu lembrei da forma que eu soube da informação. Eu esqueci que eu estava traindo. Eu só pensei que ela era adúltera. Eu falei, poxa, que isso? Aí Cristina, olha só, que besteira que você fez, como que você vai fazer uma coisa dessa? Eu falei, Reinaldo, ó, me perdoa, eu não sei o que fazer. Quando ela me pediu perdão, que eu me olhei, eu me senti o cara mais sujo do mundo, que eu falei, poxa, quem sou eu para perdoar você? Eu sou sujo, entendeu? Eu também estou te traindo. E ela não sabia dessa situação, que a pessoa era amiga dela. É uma confusão, uma coisa de louco, um inferno total. Resumindo a situação, na segunda-feira, eu falei com ela, nós vamos passar por cima disso tudo. Não sei como, mas vamos. Na quinta-feira nós fomos para a missa. Eu subia para o meu terraço, eu orava, eu clamava, eu pedia, Senhor, tira esse gosto de vingança de dentro de mim, tira esse gosto de fel da minha boca, entendeu? Reconstrói meu casamento, porque eu falei, eu não vou conseguir olhar para minha esposa, nem ela vai conseguir olhar para mim da mesma forma. Mas vou falar para vocês, eu consigo, entendeu? Cristina, dá um pulo aqui à frente, por favor, meu amor. A gente não só ele reconstruiu o nosso casamento, como nós vivemos uma vida há 2 anos, sou crismado no ano passado, conheci a Deus, e a gente hoje temos 2 filhos maravilhosos. A nossa vida é outra coisa. E o Gustavo aqui é testemunha. Eu gostaria de contar com mais detalhes, mas infelizmente o tempo é curto. Mas eu só falo para vocês o seguinte: o homem antigo continua aqui dentro. O novo, ele vigia, ele ora e ele não deixa que o inimigo encoste de novo. Porque se você acha que você tem uma vida perfeita, isso não pode acontecer com você. Eu pensava a mesma coisa. Eu sempre quis 3 pessoas na minha vida: a minha mulher, eu e uma amante. Sempre vivi assim. Eu casei na igreja, eu já era um adúltero. Hoje eu continuo com 3 pessoas: eu, minha esposa e Deus. Amém.
Sérgio, controla o tempo aí. Casamento, homem, mulher, você que é jovem e não é casado, católico genuíno, católico apostólico romano centrado na fé dos apóstolos. Não é fácil você segurar um casamento, não é fácil segurar o relacionamento com seus amigos no trabalho, como o Dudu disse. É fácil a gente rir lá fora, né? É fácil a gente rir aqui dentro, mas lá fora é muito difícil. Se os católicos não começarem a orar, a vigiar, nós vamos cair em tentação. Um casamento para ser segurado em Deus, como é agora o do Reinaldo e a Cris, precisa de oração. A sua vida, né, de caminhada cristã, a sua ascese diária, precisa que você ore e vigie, para que você não caia em tentação. A gente já vai começar. Pegue a sua Bíblia no trecho que eu falei. Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículo... eu vou pegar do meio do 41, isso aí, 41. Tá ok? A palavra do Senhor no Evangelho de São Mateus, capítulo 26, 41, diz o seguinte: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha para cá. Está dizendo que nós que somos de carne, somos fracos. Você, homem e mulher, você não é só carne. Você é corpo, mente e espírito. Não dá para separar. Não dá para separar. Você não é só espírito, não é só corpo e não é só mente. Você é corpo, mente e espírito. Se você puxa pela teologia paulina, você tem uma alma que é o DNA de Deus, digamos assim. Porque a sua alma, ela suspira pelo céu. A sua alma, que é o DNA de Deus, ela diz que o seu lugar é o céu. Esse trecho, esse versículo 41, diz o seguinte: que é necessário orar, vigiar, para não cairmos em tentação. E eu vou resumir um pouco, mas a gente vai destrinchar a parte do orar, a parte do vigiar e a parte da tentação. Parece que os católicos, pelo menos a maioria deles, acham que não precisa orar. Primeira parte, orar, oração. Vamos lá? Parece que nós pensamos que nós não precisamos orar. Gente, o Filho de Deus orava. Jesus, sendo Deus com o Pai, no dogma da Santíssima Trindade, concílio católico, um dos primeiros, Jesus orava. Jesus tinha necessidade de estar com o Pai dele. E aí, colocando suavemente, eu posso dizer que oração é invadir o impossível de Deus. Uma das definições. Os pais da igreja dão várias definições. Orar é invadir o impossível de Deus. Se meu pai está no CTI nesse momento, eu orando e clamando a Jesus sacramentado, através da intercessão dos santos, da Imaculada Conceição, eu invado o impossível de Deus, dizendo: Pai querido, meu pai está no CTI, mas eu creio que ele vai ser curado. Nós temos que orar, porque o Filho de Deus orava, porque é necessário. Como o Dudu falou, um dos pilares para a nossa salvação é a fé. Nós precisamos regar através de oração. Você imagina que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele era carpinteiro. Vocês notam alguma coisa nisso?
Imagina a meditação divina do Filho de Deus, porque ele era Deus, ele sabia que ele ia morrer na cruz. Ele, como garoto, ensinado por São José, ele adolescente, ensinado por São José, cada martelada que ele dava na madeira, ele sabia que o destino dele seria receber marteladas, cravos, no madeiro. Você imagina a meditação divina do Filho de Deus? Não é carpinteiro à toa, ele não foi carpinteiro à toa. E ele se retirava para o monte e orava: Pai, eu sei que eu vou passar tudo isso, cada martelada que eu dou com meu pai adotivo, me lembra disso. E o Filho de Deus orava, e parece que os católicos não querem, nós temos que ter vida de oração. Nós esquecemos disso. E é muito necessário, os pais da igreja falam muito de oração, porque pessoas da Gávea, da Zona Sul, da Tijuca, que estão aqui hoje, ninguém fica estável, ninguém se estabiliza numa vida de oração, ninguém se estabiliza na vida de oração. Ou você está decrescendo em oração, ou você está indo para trás, ou você está indo para frente. Ninguém fica parado, estabilizado na vida de oração. Se você parou de orar, você não está estabilizado. Se você parou de rezar, você não está estabilizado. Isso não é bom. Você está indo para trás. Quando a tua oração tem que te levar para frente, para o altar, para a igreja, para a comunhão com os irmãos e para o céu. Então nós temos que buscar isso. Nós temos que buscar isso de qualquer maneira. Oração ainda, eu queria falar o seguinte: a primeira coisa que o demônio faz com a vida do cristão, do católico, é fazer com que o homem e a mulher parem de rezar. Vocês sabem da parte do evangelho, do semeador, da parábola do semeador, o que Jesus diz quando o semeador vai jogando as sementes? Cai em terra pedregosa, cai em terra espinhosa. Qual é a explicação que Deus dá? Uma das explicações, vocês se lembram? Que o demônio vai e retira a palavra semeada. Então assim, ele vai fazer de tudo para você parar de rezar em casa. Vai fazer de tudo para você parar de rezar na igreja. Ele vai fazer de tudo. E nós temos que ser, a partir desse ataque, né? Nós temos que nos conformar de termos um molde crístico. Nós temos que nos moldar em Cristo. O Filho de Deus, o nosso Senhor, Ele, vocês se lembram das oportunidades na qual Ele orou? Eu vou citar uma só por causa do tempo. O Filho de Deus orou pendurado numa cruz. Vocês se lembram? Qual foi uma das orações que Jesus fez? Ele citou os Salmos. Mas a mais bonita qual foi? Maior oração de Jesus dependurado em uma cruz. E a gente em casa, no sofá, com todos os... Filho de Deus orou dizendo o seguinte: Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Esse tem que ser o nosso molde. Com meu pai no CTI, com seu casamento destruído, como o Dudu falou, com seu filho não fala com você, quando tudo é mais difícil, você dependurado numa cruz, ou carregando uma cruz, ore. E aí foi que o Eduardo falou o seguinte, e eu glorifiquei a Deus pela palavra, pela profecia do seu Arthur, pela oração da dona Ana, né? E pela palavra do Dudu. Apresente todas as angústias de vocês em oração, em súplicas, aquele que pode segurar. Orem. Orem. Se está difícil, ore. Entregue a sua angústia, entregue a sua insegurança.
E aí você me diz: Gustavo, eu rezo, eu oro, mas tudo me leva a crer que a minha oração não é atendida. Às vezes eu sinto isso também, né? Nossa falta de fé, e a gente ora: Senhor, vem em socorro da minha falta de fé. E aí eu pergunto: se você ora e às vezes não escuta o que Deus responde para você, eu pergunto para você, e aí você medita em casa: você está no lugar certo? Você está no lugar que Deus quer que você esteja naquele momento? Porque de repente a gente está no lugar errado, e aí a gente não escuta a voz de Deus. Deus não é um pai maquiavélico, ele fala, ele sempre quis se relacionar com o povo dele, está nas escrituras. Outro exemplo de Jesus Cristo, ele estava no lugar exatamente certo, em que o pai dele queria que ele estivesse, e Deus falou com ele. O pai dele volta a falar com ele, como? O batismo de Jesus. Vocês têm noção de como o profeta João Batista chamava os pecadores para serem batizados? Vocês se lembram? Você que é defraudador, restitua. Você que é adúltero, converta. Convertei-vos, o reino de Deus está próximo. Vem aí alguém que eu não sou digno de desatar nem a correia das sandálias. Ele chamava pecadores dessa maneira: filho, você é pecador? Então você vem aqui e mude, metanoia em grego, mude a sua vida, se converta, e o Espírito Santo fará. Agora você imagina Jesus Cristo no meio do povo, entrando na água para se batizar. Só pecadores entravam na água para se batizar. O Filho de Deus se humilhou em todos os atos da vida dele, a tal ponto, por causa de nós, que ele entrou na água com os pecadores, foi batizado. Vocês sabem que isso é Vocês têm noção de quão humilhante isso é para um Deus? Para um Deus, o quão humilhante isso é? Ser batizado como um adúltero era, como um defraudador era, como um corrupto era. Vocês têm noção? Católicos, temos noção disso? Mas batizado como um pecador, mas não sendo um pecador, batizado, ele estava no lugar exato. Jesus Cristo estava no lugar exato que o pai dele queria. E o que o pai dele diz? E Deus fala com ele: eis aí o meu filho bem amado. E vem a pomba com o Espírito Santo, e Jesus começa o seu ministério. É muito difícil rezar. É muito difícil rezar quando a gente não escuta a voz de Deus. É muito difícil rezar e continuar rezando quando o seu vizinho, que não é católico, que não vem à igreja, tem até uma outra religião, ele é mais abençoado que você. Você não recebe as bênçãos dele. Quando você vê um injusto prosperar nessa cidade, é difícil rezar. Mas nós temos que nos moldar com Jesus Cristo. Por causa da minha fraqueza, eu me confesso muito. Porque nós pecamos por pensamentos, palavras, atos e omissões. O padre Arimateia, da Nossa Senhora de Copacabana, um dia disse para mim: filho, você se diz católico, a sua religião, ela tem que solidificar o hábito. O que isso quer dizer? Se você é católico, você ore, e se você peca, você se confesse, para que você comungue, e que você clame o Espírito Santo. Porque se eu vou ao confessionário, e falo: padre, eu pequei isso, e ele me dá a absolvição, imagina se o meu pecado foi matar alguém. Você vai matar alguém de novo? Então por que a gente peca? E
e a gente falha em oração por causa disso. A nossa religião tem que criar o hábito de sermos orantes e perseverantes. Perseverança, outra palavra. Vamos passar para segundo tópico desse trecho. Falou que orar, né? Orai e vigiai. Alguns católicos pensam que já está bom, todo o seu nível de fé, já está bom a experiência que você tem com Deus. Olha, a minha fé está legal, do jeito que está, eu já venho à missa, já venho à Santa Missa, já venho ao sacrifício da missa, olha, as experiências que eu tenho com Deus já está legal, olha, o que eu sei da Bíblia, eu sei um pouquinho, já está legal também. E o que isso tem a ver com vigiar? A acomodação espiritual, de novo, não é estabilidade espiritual. Quando a palavra em Deus, nas cartas de Paulo, dizem exatamente ao contrário, que a nossa vida se faz caminhando de glória em glória. É uma glória hoje, outra glória depois, outra glória depois, outra glória depois, outra glória depois, no outro dia uma glória maior. Nós não podemos nos acomodar em oração. Não está bom, do jeito que você está não está bom, você tem que buscar mais. Busque mais o Santíssimo Sacramento. Busque mais o sacrifício da Santa Missa. Leia mais sobre patrística. Mergulhe na palavra. Entre no mistério do altar, no sacrifício da missa. Comungue. E aí todas as santas e santos católicos dizem: a ação de graças depois, no momento da missa, depois da comunhão, é um tempo maravilhoso para se entreter com Deus. Não está bom a sua vida agora. Ore mais, persevere mais, vigie mais. Parando de orar, a gente cai em frieza. Todos sabem o que é frieza espiritual? Podemos definir rapidamente dizendo: é a falta de prazer de estar com seu Pai, que é Deus. Frieza espiritual. E aí, você para de rezar e você entra em frieza por causa da acomodação que a gente falou anteriormente. E a frieza te leva a sabe o quê? Você achar que não precisa mais de Deus na sua vida. A achar que você se basta. A deidade do homem. Você e só você se bastam. E isso é muito, muito sério. Porque a partir de uma vida sem oração, sem vigiar, você se acomoda, cai em frieza. Da frieza você não tem mais prazer. Da prazer você se acha que você basta e você cai. Você cai. Você cai diante de Deus. Tem gente que até vira um apóstata. Apostasia. Nega a fé. Eu acreditava, era católico, mas agora não acredito mais em nada. Olha que perigo. O reino de Deus tem que ser priorizado na nossa vida mais que nunca. Mais do que nunca. Famílias hoje, em vez de adorarem o Santíssimo Sacramento, nós adoramos a televisão, nós adoramos tudo. Sei lá, time de futebol, sei lá, outras coisas. Quando a palavra de Deus diz absolutamente ao contrário. Buscai primeiro o reino de Deus. E a sua justiça e tudo mais será acrescentado. Terminando já, eu queria falar para vocês do tesouro que é a nossa igreja. Deus, através dessa igreja,
nos deu tudo. A nossa igreja é uma mina de tesouros. A Igreja Católica Apostólica Romana, aqui, nós podemos encontrar, primeiro, a palavra compilada no cânon católico, desde o começo do tempo, não é isso? Desde os primeiros cristãos. Terço. Riqueza da nossa igreja. Pelo menos 1/3 da misericórdia por dia. Pelo menos. 1/3 da misericórdia, pelo menos. Eu não vou falar para vocês que eu sou perfeito, às vezes eu não consigo, e não consigo mesmo desfrutar do terço, do rosário, né, na verdade, do rosário. Mas tem que ser uma das nossas armas. Jejum. Vocês já tiveram pregação sobre jejum aqui? Quem está jejuando aí? Temos que jejuar. Quem jejua? Quem jejua frequentemente? Temos que jejuar. A arma da nossa igreja. Oração diária, comunhão eucarística, confissão. Que tesouro, né? As nossas devoções. Se Deus quiser, eu vou ser um devoto do Sagrado Coração de Jesus, né? Daqui a um tempo. Sagrado Coração de Jesus, nossa devoção mariana. Onde anda a nossa devoção mariana? Adoração ao Santíssimo Sacramento. Há um tempo atrás, eu bati o pé e falei assim: Senhor, pelo amor de Deus, eu não estou conseguindo adorar o Santíssimo Sacramento. Senhor, me dê a força. Eu não estou conseguindo. Acontece sempre alguma coisa, eu boto alguma coisa na frente. Senhor, retira isso. Porque vocês sabem que quando nós estamos na frente de Jesus sacramentado, vem no nosso coração aquela palavra que diz o seguinte: o quê? Uma coisa e uma coisa somente Deus procura. O quê? Adoradores. Adoradores. Eu tenho que achar um tempo para adorar o Santíssimo Sacramento. Vocês têm essa bênção aqui toda segunda, mas para a gente em outros lugares é difícil. Mas eu tenho que achar, eu tenho que me tornar um adorador, porque o meu Pai me procura assim. Assim. Vocês teriam noção da nossa fraqueza e dos ataques que a gente tem? O demônio chegou para uma santa católica e falou o seguinte: essa santa católica estava no banheiro e ela, com a Bíblia na mão, com os devocionais dela, rezando no banheiro. O diabo chegou para ela, parece piada, mas não é. O diabo chegou para ela falando: você rezando aqui no banheiro? Sabe o que essa santa falou? Retira-vos em nome do meu Senhor, porque eu vou te falar o seguinte: a oração é para Deus, as fezes são para você, desgraçado. São pessoas como nós, batalhando com humor, como o Dudu falou. Às vezes a gente usa humor. Desgraçado, inimigo, derrotado, as fezes são para você. E a gente escutou isso numa santa da Igreja Católica. Nosso humor, com a nossa fraqueza, com os tesouros que a igreja nos dá, nos moldando a Cristo. Vamos batalhar com o humor também. Para que vocês não caiam em tentação. Se lembra da passagem que eu falei do apóstolo Paulo para vocês, o espinho na carne? Eu
rezei. Eu pedi e supliquei a Deus 3 vezes para Ele me afastar de mim esse espinho que me esbofeteia na cara e na carne. E aí, o que Deus falou para o apóstolo São Paulo? Basta a minha graça. A gente vai ver essa passagem de um outro prisma. Vocês têm noção que antes do apóstolo Paulo falar isso, na 2 Coríntios capítulo 12, ele falou o seguinte: por que ele recebeu o espinho na carne, Dudu? Católicos, por que o apóstolo Paulo recebeu o espinho na carne? Para ele não se exaltar. Por quê? Por quê? Vocês se lembram por quê? Porque o nível das revelações que Deus dava ao apóstolo São Paulo era tanta que Deus permitiu o espinho na carne. Eu não posso aqui falar que esse espinho era um pecado, mas eu posso teologicamente falar que esse espinho era uma fraqueza. Vocês têm noção, se coloquem no lugar do apóstolo Paulo, vocês têm noção que a fraqueza que vocês têm de vida, muitas vezes carregando a cruz pesada e caindo, e levanta, e caindo, levanta, é uma permissão, porque vocês são muito amados de Deus, que vocês estão tão próximos, e vocês são tão queridos pelo Pai de vocês, que às vezes é necessário que uma fraqueza nos diga: eu ainda preciso de Jesus. Ele tinha revelações tão grandes, terceiro céu. Você também é muito amado. Eu fiz essa interpretação por esse prisma. Às vezes eu preciso que meu pai esteja no CTI, Deus permite isso, para que eu me vire para o Santíssimo Sacramento: Senhor, eu estou fraco, e o Santíssimo Sacramento me fale: a minha graça te basta, porque é na fraqueza que a minha força se manifesta. Eu queria que os cantores Dudu cantassem aquela música que a gente cantou e foi Ele é Santo, e as mulheres que cantaram também se aproximem aqui do microfone, que nós não vamos cantar essa música. Nesse momento eu vou pedir que você se ajoelhe e baixe a sua cabeça, que hoje, se você não tem orado, nós vamos orar nesse momento. E você ajoelhado, entre na presença de Deus nesse momento. Senhor, eu não tenho orado. Senhor, eu não tenho sido um filho, uma filha digna. Senhor, eu me afastei de vós. Mas nesse momento, eu creio, Pai, que eu, através da oração, eu invado o Senhor de Deus. Se ponha, filho e filha, na presença do trono de Deus, na presença do trono de Deus, e o Espírito Santo vai ser o teu auxiliador. Através da oração nesse momento, que tudo que está seco em mim vire um manancial, que tudo que está apagado em mim refulja pelo poder do Espírito Santo, porque eu estou chamando meu Pai através da oração. A filha e o filho não precisam pedir licença para colocar a cabeça no ombro do Pai. Vocês têm, pelos merecimentos de Cristo, essa oportunidade. Então, Senhor, o que estiver seco em mim, frio em mim, que o Senhor aqueça nesse momento. Deus, o que está seco em mim, que viu um manancial, Deus. Aquilo que é deserto, Senhor, que floresça, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor.
ajoelhado na presença de Deus. Você está na presença do trono de Deus. Deixe essa música invadir e ela te leve como a portas celestiais à presença de Deus. Tu és santo, tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno de adoração, eu te sigo, eu te ouço. Para sempre, te amarei, meu Senhor, meu Rei dos Reis, meu guardião, poderoso Deus, de Emmanuel, de grande eu sou, de o poder, de missão, Mais uma vez. Tu és santo.